Muitas das coisas que movem o nosso mundo funcionam de maneira tão automática que a gente nem para pensar em como surgiram. O caminhão que traz o alimento para o supermercado, o navio que cruza oceanos carregando mercadorias, o trem que corta o país. Todos eles têm algo em comum: um coração pulsante, forte, que queima um combustível denso, oleoso e incrivelmente poderoso. Hoje, vamos contar a história não apenas de um combustível, mas de uma invenção que redesenhou o mapa da indústria, da logística e da própria força. Esta é a história do diesel. Para entender essa revolução, precisamos voltar no tempo, para um mundo movido a vapor. Imagine o final do século XIX. As cidades estavam crescendo, as fábricas cuspiam fumaça e as ferrovias se espalhavam como veias pelo corpo da terra. A grande estrela da época era a máquina a vapor, gigantes de ferro e fogo, barulhentas, ineficientes e, honestamente, um tanto perigosas. Elas precisavam de caldeiras enormes, de um tempo considerável para aquecer a água e gerar pressão, e aproveitavam apenas uma pequena fração da energia contida no carvão que queimavam. Era a melhor tecnologia disponível, mas todos sabiam que podia ser melhor. Era uma questão de tempo até alguém encontrar uma solução, e essa pessoa foi Rudolf Diesel. Nascido em Paris, em 1858, filho de imigrantes alemães, Rudolf era um jovem brilhante, obcecado por termodinâmica, a ciência da energia e do calor. Ele estudou na Escola Politécnica de Munique, onde foi aluno de Carl von Linde, um pioneiro da refrigeração. Uma aula em particular mudou sua vida para sempre. O professor Linde explicou o ciclo de Carnot, um modelo teórico do motor térmico mais eficiente possível. E ele mencionou que as máquinas a vapor da época sequer chegavam perto dessa eficiência. Na verdade, elas desperdiçavam mais de 90% da energia. Essa informação ficou gravada na mente de Rudolf. 90% de desperdício. Era um absurdo. Ele anotou em seu caderno: estudar a possibilidade de realizar na prática o isoterma do ciclo de Carnot. Uma frase que parece técnica, mas que continha o embrião de uma revolução. Ele dedicou o resto de sua vida a essa busca. Depois de se formar, Diesel foi trabalhar com Carl von Linde, mas sua mente não parava de pensar em um novo motor. Ele imaginava um motor que não precisasse de uma vela de ignição, como os motores a gasolina que estavam começando a aparecer, nem de uma caldeira externa, como as máquinas a vapor. A sua grande ideia era usar a própria compressão para gerar calor e inflamar o combustível. Pense nisso. Se você comprimir o ar em um espaço muito pequeno, muito rapidamente, ele esquenta. Esquenta muito. A ideia de Diesel era comprimir o ar dentro de um cilindro com tanta força que ele atingiria uma temperatura altíssima, mais quente que o ponto de ignição do combustível. Nesse exato momento, ele injetaria o combustível, que explodiria instantaneamente apenas pelo contato com o ar superaquecido. Sem faísca, sem vela. Apenas pura e brutal compressão. Uma ideia elegante, poderosa e, na teoria, muito mais eficiente. Mas da teoria para a prática, o caminho é longo e cheio de desafios. Em 1892, ele finalmente conseguiu a patente para o seu motor de combustão racional. Com a patente em mãos e o apoio financeiro da Maschinenfabrik Augsburg, que mais tarde se tornaria a MAN, e do grupo Krupp, ele começou a construir seu primeiro protótipo. O primeiro teste foi quase fatal. Em 10 de agosto de 1893, em Augsburg, na Alemanha, Rudolf e sua equipe ligaram o motor pela primeira vez. Ele deu um único e violento disparo e então explodiu. Peças de metal voaram por toda a oficina. Por muito pouco, ninguém se feriu gravemente. Muitos teriam desistido ali mesmo. O projeto era perigoso, instável. Mas Rudolf Diesel não. Para ele, aquela explosão não foi um fracasso. Foi uma prova. A prova de que sua teoria estava correta. A compressão, por si só, era capaz de gerar a ignição. Ele só precisava controlar essa força. Os anos seguintes foram de trabalho incansável. Foram centenas de tentativas, ajustes e falhas. O motor era temperamental. Ou não ligava, ou funcionava de forma irregular, ou simplesmente quebrava. O desafio era encontrar o combustível certo e a pressão ideal.
ele tentou de tudo. No início, seu plano era usar pó de carvão, o combustível mais barato e abundante da época. Imagine a dificuldade de injetar um pó fino e de forma consistente num cilindro sob alta pressão. Não funcionou. Ele então passou a testar óleos vegetais, como óleo de amendoim. E aqui está um fato surpreendente. O primeiro motor diesel funcional, que rodou de forma estável por minutos a fio em 1897, não usava o que hoje conhecemos como diesel. Ele usou óleo de amendoim. Rudolf Diesel, na verdade, era um visionário dos biocombustíveis. Ele acreditava que seu motor daria poder aos agricultores, permitindo que eles produzissem seu próprio combustível. Em uma feira mundial em 1900, ele demonstrou seu motor funcionando perfeitamente com óleo de amendoim, uma ideia que estava um século à frente de seu tempo. No entanto, o mundo industrial tinha outra demanda. O petróleo estava se tornando cada vez mais barato e disponível. E um de seus subprodutos, um óleo pesado e menos refinado que a gasolina, era considerado quase um resíduo. Esse resíduo era barato, tinha alta densidade energética e se mostrou perfeito para o motor de diesel. Foi assim que o óleo diesel, ou simplesmente diesel, se tornou o combustível padrão para o seu motor. O motor era um sucesso. Comparado com a máquina a vapor, era um milagre da eficiência. Ele convertia cerca de 26% da energia do combustível em trabalho, mais que o dobro dos 12% das máquinas a vapor. Além disso, era mais compacto, mais seguro e podia ser ligado e desligado muito mais rapidamente. O mundo percebeu o potencial. A invenção começou a se espalhar. Os primeiros motores diesel eram gigantescos e estacionários, usados para alimentar fábricas, geradores de eletricidade e estações de bombeamento de água. Eles substituíram as máquinas a vapor, tornando as operações mais baratas e eficientes. Logo, a indústria naval percebeu a vantagem. O primeiro navio movido a diesel, o Sealândia, foi lançado em 1912. Foi uma mudança de paradigma. Navios a vapor precisavam de enormes compartimentos para carvão e uma equipe de foguistas trabalhando em condições infernais. O Sealândia, com seus motores a diesel, era mais limpo, tinha mais espaço para a carga, exigia uma tripulação menor e podia viajar muito mais longe sem reabastecer. A era dos grandes transatlânticos e navios de carga movidos a diesel havia começado. Mas a história de Rudolf Diesel tem um final trágico e misterioso. Apesar do sucesso de sua invenção, ele estava mergulhado em problemas. Sofria de dores de cabeça constantes, estava exausto pela pressão e enfrentava dificuldades financeiras devido a maus investimentos. Em 29 de setembro de 1913, ele embarcou em um navio a vapor chamado Dresden, em Antuérpia, com destino a Londres, para uma reunião. Ele jantou, conversou com colegas e se retirou para sua cabine, por volta das 22 horas, pedindo para ser acordado às 6h15 da manhã seguinte. Ele nunca mais foi visto. Sua cabine foi encontrada vazia, com a cama arrumada e o pijama cuidadosamente dobrado. Seu casaco e chapéu estavam no corrimão do convés. 10 dias depois, um barco da guarda costeira holandesa encontrou um corpo em avançado estado de decomposição no mar. Pertences pessoais, identificados por seu filho, confirmaram que era Rudolf Diesel. A causa oficial foi suicídio, mas teorias da conspiração surgiram. Teria ele sido eliminado por grandes magnatas do petróleo ou do carvão, que viam seu motor como uma ameaça, ou talvez por agentes alemães, para impedir que ele compartilhasse seus conhecimentos com a Marinha Britânica às vésperas da Primeira Guerra Mundial? Nunca saberemos com certeza. O criador partiu, mas sua criação estava prestes a conquistar o mundo. A Primeira Guerra Mundial acelerou a adoção do motor diesel, especialmente em submarinos, que se beneficiaram de sua eficiência e alcance. Após a guerra, a tecnologia foi miniaturizada. Nos anos 20 e 30, surgiram os primeiros caminhões, ônibus e tratores. A diesel, a Benz, que mais tarde se tornaria a Mercedes-Benz, lançou o primeiro caminhão a diesel de produção em 1924 e o primeiro carro de passeio a diesel em 1936. O motor diesel se tornou o coração do trabalho pesado. Sua principal vantagem é o torque. O torque é a força de rotação. Enquanto os motores a gasolina são ótimos para velocidade,
Os motores a diesel são imbatíveis, em força bruta a baixas rotações. Isso os torna perfeitos para puxar cargas pesadas, arar campos e mover equipamentos de construção. A reconstrução da Europa após a Segunda Guerra e o boom econômico global foram, em grande parte, movidos a diesel. As rodovias se encheram de caminhões, as ferrovias substituíram suas locomotivas a vapor por potentes máquinas a diesel e o comércio global explodiu com navios cargueiros cada vez maiores. O mundo antes do diesel era lento, limitado pela geografia e pela força do vapor. O mundo depois do diesel se tornou conectado, rápido e muito mais forte. Hoje, o legado de Rudolf Diesel está por toda parte, da picape na garagem ao gerador de emergência do hospital, da colheitadeira no campo ao navio que trouxe o seu celular do outro lado do mundo. Mas a história não para aqui. O mesmo motor que impulsionou o progresso também trouxe desafios ambientais, como as emissões de óxidos de nitrogênio e material particulado. E a busca por eficiência, a mesma que motivou Rudolf Diesel há mais de um século, continua hoje. Vemos o desenvolvimento de diesel mais limpo, de biocombustíveis avançados, um eco da visão original de diesel com seu óleo de amendoim menos e a transição para novas fontes de energia. A história do diesel é a história da busca humana por força, por eficiência e por um jeito melhor de mover o nosso mundo. Uma história que começou com uma anotação em um caderno de estudante e que até hoje continua a ser escrita a cada partida de motor, a cada quilômetro rodado. Essa jornada, desde a faísca de uma ideia até um motor que move continentes, nos mostra como a persistência de uma única pessoa pode, literalmente, mudar a forma como o mundo funciona. É uma história de genialidade, de fracassos e, acima de tudo, de uma força que transformou a sociedade. Espero que você tenha gostado de viajar no tempo com a gente para conhecer a incrível história por trás do motor diesel. Se você aprendeu algo novo e curtiu essa história, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você adora descobrir como as coisas surgiram, inscreve-se aí no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.